Então, boa noite. Hoje a gente vai continuar, né, da aula que a gente estava tendo ontem. Ontem a gente estava falando sobre... Ontem não, da última semana, né? Na última semana a gente parou falando da divisão, né, do Império, que é ali na queda do Império Romano. O... no último slide que a gente viu sobre a Pax Romana, né? O cristianismo, como era ali naquele local. E agora a gente vai falar do declínio desse império. Eu falei na última aula já que o Império ele começou a cair ali quando começou a ter muita invasão de outros povos, né, vindo de fora, e também com a divisão, né, os dois principais pontos do Império Romano em dois pontos, né, que é o Império do Oriente, Oriental, e o Império do Ocidente, que é o Ocidental, né, no caso. No mapa aí que vocês estão vendo do lado, mostra essa invasão, né, desses povos. Aí você vê a divisão no mapa aí, esses pontinhos tracejados, estão vendo? São os pontinhos que dividem o Império do Oriente e o Império do Ocidente. O de amarelo é o Ocidente, né? E cada um dessas setinhas aí são um dos povos, né? Invadindo os territórios de toda a Roma Ocidental. E é quando essa Roma Ocidental, essa parte amarela aqui do Império cai, que estamos falando desse momento, né? Não vou falar agora não, quando ele cai. Então, no início são invadidos pelos povos bárbaros, vários tipos de povos, né? Não, eles não eram bárbaros. Quem dava esse nome para eles eram os próprios romanos, né? Era um nome pejorativo. Como eu disse, para ser mais fácil de governar Roma, o império foi dividido, né, por esse cara aí chamado esse imperador Diocleciano. Ele dividiu o império em dois, oriental e ocidental. E depois de um tempo, né, outro imperador dividiu de novo esse império, que é o cara do o imperador Teodósio. Ele divide novamente nesse império em dois impérios, o ocidental, né, e o oriental. O império oriental, ele também é chamado de Império Bizantino. Quem aí é mais religioso deve lembrar desse nome aí. Foi criado, então, nessa segunda divisão do Império Romano, o, esse Império Bizantino tinha a central dele, né, a capital, em Constantinopla, e era governado por um dos filhos, né, do Teodósio, que era o Arcádio. E o Império Ocidental ficava em Milão, e era governado por o outro filho, né, do Teodósio, que era o Honório. Como eu disse antes, né, tinha sempre muita invasão, né, de vários povos estrangeiros, né, chamado de bárbaros. E então sempre estava tendo essa invasão. E por ter muita invasão e ter um território muito grande, como vocês viram no mapa anterior, vocês veem nesse mapa aí também, o território era muito grande, era muito difícil governar esse tanto de território, né? Fazer a manutenção ali do exército, dos recursos naturais, também do. É muita coisa para governar, tinha muita coisa. Até dividido teve muita coisa. Então começou a ter muita invasão e enfraquecimento desse Império Romano. Começou a ficar fraco. Começou a gerar muita crise por causa desse tamanho. E aí diminuiu, então, assim, o número de escravos, né? As pessoas começaram a ter menos escravos, começou a produzir menos coisa, começou a aumentar o preço das coisas. Acabou, né, a política do pão e circo. As pessoas começaram a sair da cidade para ir para a zona rural de novo, né? E aí quem eram as famílias mais pobres, que estavam saindo ali das cidades de Roma, do Império Romano, elas iam ali pro interior, né? E trabalhavam em troca de comida, em troca de proteção.
Ah, e isso no futuro, né, na hora que a gente for estudar a Idade Média na próxima semana, é onde começa ali o trabalho de servidão com a terra, né, do trabalho da pessoa que saiu ali, o cara pobre que saiu ali do império que estava em queda ali com o Império Romano, né, não tinha comida para todo mundo, não tinha nada, ele vazou dali. Ele voltou para a zona rural. Quando ele voltou para a zona rural, ele tinha que de alguma forma comer. Então ele se fixou numa terra ali, foi morar numa terra ali que era de alguém, que era de um proprietário rural grande, proprietário rural, né, que era dono de uma grande parte da terra. E para ele ficar ali, esse cara fazia ele produzir comida e dar uma parte dessa comida para ele, para tipo um aluguel. Em troca disso, ele dava segurança e deixava ele produzir na terra. É assim que começa a nascer o feudalismo, né? Que a gente vai estudar mais semana que vem. Outra coisa que acontece também é os romanos, né? Chegou até aqui em cima, como eu mostrei no outro mapa também, que é a Bretanha, né? Britânia, que futuramente virou todo o Reino Unido. E o que acontece? Eles são então invadidos ali pelos saxões, né? Um desses povos chamados bárbaros, um deles se chamavam saxões, como vocês veem no mapa. Saxões aqui, essa bolinha verde, tá vendo? Invadem ali a Britânia e lá por volta do século V, sabe? Depois, lá por volta do ano de 400, eles são invadidos também pelos visigodos, que atacam ali a Península Itálica, que é aqui na botinha, os visigodos atacam aqui, por aqui. Que mais? Os vikings, eu acho que eles são um desses povos. Eu não tenho tanta certeza assim. Depois eu dou uma olhada e falo para vocês certinho, com mais certeza, né? Que mais que acontece também? Então, quando esses visigodos chegam ali na Península Itálica, ali na botinha ali, invadem lá, depois de alguns anos, né, 10 anos depois, eles saqueiam a cidade de Roma, que ficava ali, e em 452, outros bárbaros, chamados de Hunos, invadem também essa Península Itálica, essa botinha, essa parte aí do Império Romano, e destrói outras cidades, uma delas é Milão. E aí a gente chega então ao final do Império Romano, assim, pela historiografia, né, como é estudado, que é no ano de 476, quando o último imperador do Império Romano, chamado Rômulo Augusto, do Império Romano do Ocidente, ele foi destronado por o rei dos Érulos, rei dos Érulos. E aí acaba com o Império Romano, né? E assim acaba também toda a antiguidade, como a gente estuda, né? Dividindo a história em algumas partes. Esse é só um dos modos de estudar, existem outros. Mas aqui a gente então encerra a parte de antiguidade clássica com Roma e Grécia, né? Agora eu trouxe umas curiosidades. Peraí alguém me perguntou na aula passada sobre vou falar das contribuições antes. Então, o que, que a gente tem da contribuição desses povos, né? Dos romanos, desse império, de toda essa era romana ali, né, na Europa ali, né? Hum, uma das coisas que a gente pode lembrar é o alfabeto, né? O próprio alfabeto e os números romanos que a gente usa até hoje. Outra coisa é o direito, que é muito importante lá em Roma Antiga. O direito, ele baseou a criação de leis, né, de alguns códigos jurídicos que a gente usa. O direito romano, né? Também aí tem o direito romano é dividido em alguns direitos, né, que é o direito natural, que é o que o ser humano nasce com ele, né? O direito público ou o direito civil, que é para todo mundo, né, para todo cidadão. O direito dos estrangeiros, né? O direito privado, que é o direito das famílias, né, e do seu privado. E também dentro do direito tem a criação do advogado, como eu disse em algumas aulas. Também tem todo um código de leis, né, de legislações, algumas expressões como habeas corpus, latim, stricto sensu, habeas data, juris tantum,
E Vactio Legis, quem for estudar aí, quem tá fazendo cursinho para tentar direito ou a área assim das ciências sociais, vai usar bastante esses termos latim, que é contribuição dos romanos. Na arquitetura também, se vocês já viram, tiveram oportunidade de ver algum filme, alguma coisa assim de Roma antiga, é muito bonito, né? Como era a arquitetura deles. Até hoje tem o Coliseu, tem outros, tem um Hércules, eu esqueci o nome, que é também lá em Roma. Quem for um dia ver ou visitar lá, vai, vai visitar e vai ver que tá esses locais muito importantes para a história lá da antiguidade, começando lá antes de Cristo, vindo até o ano de 476 depois de Cristo, que tá lá até hoje para a gente associar, né? Que mais? Eles construíam, né, na arquitetura templos, palácios, anfiteatros, prédios públicos, estádio e etc. Um deles, um exemplo, é igual eu falei, o Coliseu, né? Também eles na arquitetura eles construíram muitas rotas, né? Quando vocês vejam aí nessa imagem do lado, eu tirei do site da BBC, que era uma das eram as rotas, né, que os romanos deixaram. Olha para vocês verem o tanto que eram bem feitas estradas, né? As estradas do Império Romano, por onde eles se expandiam, como eles se locomoviam ali por todo o território. Isso foi muito importante para a gente. Como é que eu posso dizer, uma herança muito importante para a gente hoje em dia. Outra coisa muito importante que a gente usa até hoje, que é a descendência do português, né? Que é a língua que a gente fala, nossa língua é o português, que é descendente, vamos dizer assim, do latim, junto com o italiano, o espanhol, o francês. E o latim era a língua oficial, né, do Império Romano. Outra coisa são as artes plásticas, o calendário. Essa ideia de dividir o ano em 365 dias, distribuído em 12 meses, quem inventou essa ideia foi o Júlio César, foi o imperador Júlio César. Outra coisa também que foi inventada pelos romanos foi o nome dos meses. O nome dos meses também foram inventados por eles. Noções sobre política, né? Como república, senado, ditadura, plebiscito, cônsul, magistrado. A gente falou isso em todas as aulas passadas. Que a gente usa na ciência política até hoje, isso na política em geral. Algumas curiosidades que eles deixaram para a gente foi o biquíni. Depois, né, no resumo, vocês vão ver, tem uma imagem lá que eu tirei de um site. O biquíni foi uma invenção romana. A tropa de choque também. Esse negócio da linguagem abreviada, tipo VC, também com TB, beijo com BJ, também já era costume usar na época dos romanos. Que mais? Poemas, grafias, eles deixaram muitas contribuições, como vocês podem ver. As mais importantes dentro da área do direito e da arquitetura. E a Igreja Católica, né? A Igreja Católica também é uma contribuição, né? Como é que eu vou dizer? Um resquício dos romanos. Aí na aula passada alguém me perguntou sobre como eram os negros, né? Nessa época. Aí eu fiz uma pequena pesquisa para mostrar para vocês, que é uma curiosidade também, só para complementar. Que em Roma antiga, nem todo mundo que morava lá era branco, como eu achava que era também. Achava que tinha pessoas negras, né? Mas não achava que era tão diverso quanto eu vou falar para vocês. Nem todo mundo lá era branco. O Império ele era bem diverso. Mesmo que tratassem os estrangeiros ali com desconfiança e desprezo, mas eles não preocupavam tanto assim com a cor da pele desse estrangeiro. Qualquer pessoa que fosse estrangeira, eles já estavam com o pé atrás. Mas não tinha essa de negro, não tinha diferença por tom de pele. Não existia isso no Império Romano. Eles era muito multicultural, né? Como a gente estudou, eles por estar ali em todo o império, em todo aquele local ali, eles eram bem diversos. O que mais? Eles não prestavam atenção para esse negócio de raça, entende? Muitas das vezes os negros também eles faziam partes é, do- dos, das expedições, né, dos exércitos, ir para luta, para guerra. Os negros faziam partes, eles eram muitos soldados.
Eles vinham principalmente da África e do Oriente Médio. Aí eu vou trazer esses três exemplos aí. O primeiro exemplo é a Andrômeda, né? De três pessoas importantes, assim, na ideia de Roma. É Andrômeda, como vocês já devem conhecer pelo nome, e Andrômeda tem uma constelação, não, tem uma. Ai, meu Deus. Como é que chama? Ah, Andrômeda, vocês sabem, é uma. Ai, gente, como é que chama? É uma galáxia, isso, uma galáxia. E tem aqui a galáxia, eu acho que mais próxima da Via Láctea, né? Que é a nossa galáxia. Que daqui a uns bilhões de anos ela vai se chocar com a gente. Andrômeda é essa moça aí no centro da foto aí que vocês estão vendo, essa moça negra no centro da imagem. Ela era uma princesa da Etiópia, a história dela é essa. Ela estava presente na mitologia grega, né? Como vocês já devem saber. E o que aconteceu a história dela? Ela foi oferecida certa vez como sacrifício para um monstro marinho. Só que ela não chegou de fato a ser sacrificada, né? Porque o herói Perseu chegou lá no momento e salvou ela. E aí o Perseu, quando salva ela, ele se apaixona por ela e para derrotar esse monstro marinho, né? O Perseu usa a cabeça da Medusa para congelar o monstro marinho e vencer ele. E então ele se casa com Andrômeda, o Perseu, ele se casa com essa mulher e tem 7 filhos com ela. Essa é a história da Andrômeda. É tão importante quanto é muito importante, muito relevante, eu acho, para quem conhece a mitologia grega, né? Saber que um dos heróis, que é Perseu, se casa com uma mulher negra, uma mulher que era princesa da Etiópia, né? E que tem todo esse desde lá de Grécia Antiga, ela tá lá presente, sim. É outro cara importante, é esse cara que tem no meio, que é chamado Septímio Severo. Ele nasceu onde hoje em dia é a Líbia, né? Ele era filho de um líbio com uma europeia e ele chegou a ser imperador de Roma, um negro. Ele é meio pardo, né? Não sei se eu posso dizer assim, mas ele é uma mistura exatamente do Oriente Médio, né? Da Líbia com parte europeia e ele tinha traços negros. É, Sobre Andrômeda, no Renascimento, eles começam a pintar ela como uma pessoa branca. É importante a gente ressaltar isso, porque teve uma parte de meio que de racismo ali, começa ali no Renascimento, ocultando a pele negra da Andrômeda. E esse Septímio e Severo, chegou a ser imperador de Roma. Foi o primeiro o imperador, né, que veio ali do norte da África. Que mais? E o último é esse cara aí do lado, que é o São Maurício, né? O São Maurício ele era comandante de uma legião de Tebas, lá no século III, e ele é estudado, né, pelos cristãos e egípcios. Ele é muito importante para os cristãos daquela área, daquela região. Então essa é a curiosidade que eu trouxe para vocês, porque alguém me levantou essa dúvida na aula passada. Como eram os negros lá, como eram tratados. Então eles não eram tratados diferente de qualquer outro estrangeiro. Não era por causa do tom de pele deles que eles eram tratados diferente. Sim, por ser estrangeiro, por ser de fora. Quando eles eram dentro do Império, eles eram tratados como qualquer pessoa dentro do Império. E essas são referências. E essa foi a aula de hoje, gente. Eu vou acabar mais cedo, bem mais cedo, porque era só o restinho, né? E vou abrir para perguntas, para a gente conversar um pouquinho nesse restinho de tempo que tem. Eu vou até parar a gravação. Eu não sei se vai acabar a aula se parar a gravação. Eu vou tentar. Só um minutinho. Se parar, eu disponibilizo outro link, tá bom? Parou? Não, parou não, né? Então, gente. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Complementar alguma coisa? Deixa eu ver aqui no chat. Eles eram razoavelmente evoluídos. Evoluído é uma expressão muito forte, evolução, né?
É igual Cavaleiro do Zodíaco mesmo. Andrômeda lá, eu lembro que era uma armadura feminina, né? Até que o personagem usa. É, gente, como amanhã eu não preparei a aula, eu vou passar um filme pra vocês verem mais um. É igual eu falei, eu quero que vocês vejam um conteúdo mais leve, pra vocês não, vocês focar no que pesa mesmo, né, na hora da nota. Eu sei como é que é, como que funciona, né, o vestibular. É, se alguém que tiver alguma dúvida e quiser falar, agora é a hora, porque agora a gente tem um tempinho aí, 20 minutos, 20 minutinhos aí. Se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre matéria, sobre Grécia, Roma, vou disponibilizar agora o material, os slides, o slide, né, e o meu resumo que eu uso para fazer a aula, né, para falar a aula para vocês. Vou mandar aí junto com uma lista de exercícios também, para vocês treinar. Essa lista geralmente cai muito em vestibular, né? Eu pego esses exercícios que caem em vestibular. Então, ninguém tem dúvida, nada? Então é isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, vou mandar o link do filme. O filme é meio antigo. Não fiquem estranhos, não sintam estranheza, vocês têm que ver. É o filme do Spartacus, é do Kubrick, acho que é do Kubrick mesmo, dos anos 60. Vou mandar pra vocês verem. Que mais eu tenho? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa pra falar aqui. Eu acho que é isso. O mais importante de Roma a gente falou, né? Política de pão e circo, a gente tem que lembrar de Júlio César, democracia não, cidadania, né? Do direito, do Pax, da Pax Romana, do cristianismo. É isso, gente. Isso, o Spartacus era um gladiador. É, lembrando que quando o Império Romano ele se divide em oriental e ocidental, o ocidental ele cai e o oriental ele continua de pé, que é o Império Bizantino. É esse Império Bizantino que vai ser assim, a chave principal ali da Idade Média, que é o império mais cristão, né? E ele continua sendo muito forte ali no Oriente. Aí tem as cruzadas, é tudo ali com a força do Império Bizantino. Então cai o Império Romano, mas o Império Bizantino continua. É o Império Romano do Oriente. Mas aí eu vou fazer uma aula bonitinha para vocês. Então é isso, gente. Eu vou acabar por hoje. Acabou mais cedo, porque era só o restinho do conteúdo, né? Eu não tinha dado tempo de dar na aula passada. Boa noite para vocês e até a próxima aula. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa para falar, é isso. Boa noite. Até mais. Só mandar no meu e-mail ou lá no grupo mesmo. Boa Tchau, noite. gente. Boa noite. Vou mandar o material agora, tá?